Dentre os órgãos e sistemas do organismo humano que sofrem alterações com o envelhecimento, o sistema imunológico é um dos mais atingidos. Nesse vídeo explicaremos como acontece esse fenômeno, também citaremos os conhecimentos mais relevantes, além de recomendações importantes relacionadas ao tema da imunossenescência. É difícil conceituar envelhecimento, uma vez que não há um conceito único devido à variedade de definições existentes, cada uma com foco em um diferente aspecto. No sentido biológico, envelhecer é entendido como um processo natural, irreversível, progressivo, que faz parte do ciclo da vida, do ser humano, sendo um fenômeno complexo. Mas complexo não porque não possa ser entendido, mas porque é multifatorial, tem múltiplos componentes, que submete o organismo a inúmeras alterações anatômicas, fisiológicas e psicossomáticas, ao ponto de afetar sua integridade e sua capacidade de adaptação. Por fim, todo esse cenário permite o surgimento das doenças crônico-degenerativas e predispõe a uma maior morbimortalidade. Com o envelhecimento, o sistema imunológico sofre modificações nas subpopulações de células, nos padrões de secreção de substâncias reguladoras, na capacidade que o sistema tem de tolerar e não reagir contra o próprio organismo em que ele habita, entre outras funções. Por ser um sistema relacionado ao equilíbrio do organismo, faz-se necessário entender possíveis causas e consequências das alterações imunológicas em idosos. As alterações imunológicas observadas no envelhecimento são coletivamente denominadas como imunossenescência e normalmente ocorrem na forma de uma reestruturação do sistema imune, onde alguns aspectos diminuem sua eficiência, outros permanecem inalterados e até algumas medidas imunitárias que se tornam mais exacerbadas, mais acentuadas com o envelhecimento. O exemplo mais emblemático de declínio que temos no sistema imune e que ocorre com o envelhecimento é sobre o timo, um órgão central para a produção de linfócitos T, cujo peso pode atingir cerca de 40 gramas em seu ponto máximo de desenvolvimento, que é na pré-puberdade, e que depois gradativamente involui para se tornar um órgão de não mais de 5 gramas de peso, basicamente apenas formado de gordura e quase nenhuma capacidade residual mais de gerar linfócitos novos após os 70 anos de idade. Por isso é dito que o sistema imunológico do idoso se baseia muito mais no seu reservatório de células de memória já acumulados ao longo da vida do que na produção de linfócitos novos, virgens, o que diminui a capacidade de defesa do organismo contra novos antígenos, deixando o organismo mais vulnerável. Certamente que esse declínio, em particular, interfere na quantidade e na qualidade dos linfócitos na nossa circulação. Mas, na verdade, e ao contrário do que se costuma acreditar, apesar desse caso, há bem poucos outros exemplos em que o numerário de células que compõem o sistema imunitário se altera com o envelhecimento. Várias células especializadas que temos, incluindo aí os famosos fagócitos, os macrófagos, neutrófilos e células dendríticas, que são também os elementos de defesa que constituem o sistema fagocítico humano, eles mantêm suas concentrações sanguíneas e teciduais preservadas ao longo de toda a vida. Citei aqui o sistema fagocítico, mas o mesmo ocorre com outros conjuntos celulares que temos, que se preservam em quantidade, mas que parecem sofrer com reduções importantes nas suas funções, se tornando menos eficientes com o tempo. Assim, o que mais parece declinar com o tempo não são as quantidades, mas as funcionalidades das células imunitárias. E ainda há bem poucas explicações do porquê isso acontece. Uma possível explicação para o esgotamento das funções imunitárias consiste na senescência replicativa dos linfócitos, estado em que as células cessam seu processo de divisão celular, devido ao encurtamento das regiões finais dos telômeros, dos cromossomos, que é um subproduto do próprio processo de divisão celular. Essas células senescentes refletem um estágio normal de envelhecimento celular, pelo qual as células encurtam seus telômeros a cada ciclo de divisão até um ponto de chegarem a um encurtamento tal que impede a proliferação mitótica de acontecer. O número de divisões celulares depende da espécie, da idade e do tipo genético do indivíduo. Isso pode explicar o fato de células de pessoas jovens serem capazes de um número maior de divisões do que as células de indivíduos idosos. Outra possível explicação para essa perda gradual de eficiência do sistema imune
parece depender de um tipo celular fundamental, que são os linfócitos B, responsáveis pela produção dos famosos anticorpos. Linfócitos B não apresentam alterações significativas em quantidade no sangue periférico de indivíduos idosos, quando comparados a jovens. O declínio em potência que esses linfócitos B apresentam com o envelhecimento parece estar muito mais relacionado com alterações sofridas pelos linfócitos T, de quem essas células B dependem para realizar suas funções plenamente. As modificações em nível de anticorpos também são pouco significativas no idoso e por vezes são relatadas de forma bem contraditória na literatura, havendo relatos que falam de aumento, enquanto que outros falam em diminuição de imunoglobulinas no soro. Há alguma evidência de que o envelhecimento está associado a níveis aumentados de autoanticorpos na circulação, ou seja, de anticorpos capazes de atacar o próprio organismo, o que sugere certa desregulação imune. Para muitos estudiosos, esse achado poderia estar na base do aumento da frequência das autoimunidades a partir da 5ª ou da 6ª décadas de vida. São descritos na literatura diferentes tipos e famílias de substâncias endógenas do próprio corpo que funcionam quase como hormônios, com a capacidade de estimular ou deprimir o sistema imunológico a depender das circunstâncias. São moléculas chamadas de citocinas ou interleucinas, cujo balanço no organismo também sofre alteração com o processo de envelhecimento, possivelmente por quebra de um equilíbrio interno, de uma homeostase na produção e na liberação dessas substâncias. Esse desequilíbrio pode ser exemplificado pela queda dos níveis plasmáticos de interleucina 2 e pelo aumento notório e muito bem descrito, relatado na literatura, de aumento de produção de interleucina 6 com o envelhecimento. No ano de 2000, Claudio Franceschi e colaboradores na Universidade de Bolonha, na Itália, desenvolveram o conceito de inflammaging, que figura como outro importante componente do processo de imunossenescência. O inflammaging consiste em um estado inflamatório subclínico, porém constante, ou seja, em que se tem níveis persistentemente mais aumentados dessas citocinas inflamatórias, principalmente proteína C reativa, interleucina 6 e fator de necrose tumoral, mas não tão altos assim ao ponto de gerar os sinais clássicos de uma inflamação, que seriam, por exemplo, dor, febre. Não se sabe se isso é gerado por um estresse antigênico crônico ou por falha de autorregulação, ou até como um mecanismo em que o sistema busca compensar a perda de funcionalidade de seus elementos com mais sinalização, com mais estímulo, bem nos moldes da hiperinsulinemia endógena que normalmente acompanha o desenvolvimento de um diabetes tipo 2. Aliás, essa hipótese compensatória tem muitos adeptos e é bem explorada na literatura científica. Inflamação certamente é um componente conhecidamente envolvido no desenvolvimento de várias doenças crônicas. Talvez não como um gatilho ou um fator causal, mas como um fator agravante. Há exemplo que acontece na doença de Alzheimer, na aterosclerose, no diabetes, até no câncer, em que muitas vezes a inflamação está envolvida. E doenças muito incidentes no idoso. Essa propensão progressiva a um estado pró-inflamatório parece fortemente influenciada pela genética e pelo estado energético-metabólico do organismo, com as pessoas nos extremos dos espectros de composição corporal, ou seja, as mais frágeis e as mais sobrepesadas, sendo aquelas que normalmente têm teores inflamatórios mais aumentados e, portanto, mais passíveis de sofrer do inflammaging. Ademais, a hipótese de inflammaging ganhou robusto subsídio com o desvendamento do papel dos linfócitos T supressores, CD4 positivo, CD25 positivo, com ensaios funcionais dando conta de uma redução marcante de funcionalidade desse tipo de célula no envelhecimento. Assim, tem-se um ponto que pode justificar a reduzida eficiência do sistema imunitário, uma reatividade inespecífica maior e uma elevada prevalência de quadros autoimunitários em idosos. No fim, o que desponta como mais intrigante é como que a imunossenescência se associa com maior suscetibilidade a infecções respiratórias, neoplasias, doenças autoimunes e cardiovasculares. E o processo de imunossenescência vem sendo estudado com o objetivo de prevenir doenças. Entretanto, é bom frisar que ainda estamos naquele estágio do desenvolvimento do conhecimento em que há mais controvérsias do que certezas, com base nos resultados descritos na literatura. Possivelmente por conta de uma dificuldade de se padronizar estudos, pela grande diversidade genética que existe na população humana e também nas diferenças em termos de exposições a que estamos sujeitos, já que os desafios imunológicos são diferentes ao redor do globo. Além disso, o processo inflamatório pode sofrer influências
de condições pertinentes ao estilo de vida, como por exemplo a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, que acabam interferindo na saúde do indivíduo. Os centenários são um modelo de longevidade, uma vez que não desenvolveram ou sobreviveram às doenças associadas ao envelhecimento, ao ponto de atingir o limite máximo da vida humana. Esse grupo deve, logicamente, ser equipado com um sistema imunológico diferenciado, além de, possivelmente, ter uma ótima combinação de estilo de vida e bagagem genética, que os estudos com centenários nos mostram até agora. Em regra, o sistema imunitário dos muito longevos está bastante bem preservado. Apesar de apresentarem uma diminuição do número de linfócitos T no sangue, devido à involução tímica da qual falamos, centenários mostram ter uma proliferação linfocitária tão eficiente quanto aquela de adultos jovens. Além disso, centenários praticamente não apresentaram autoanticorpos na circulação e exibem uma excelente atividade de seus macrófagos e células dendríticas, que dão início à atividade dos linfócitos T. E os longevos que chegam aos 90 ou aos 100 anos de idade, com mais vigor e com um melhor estado geral de saúde, normalmente são aqueles que demonstram ter um menor fenômeno de inflammaging, ou seja, um inflammaging menos intenso. Diante desse cenário complexo, com tantas variáveis, o que sabemos de concreto sobre o que pode prevenir ou tratar esse declínio imunitário com o envelhecimento? Primeiramente, que não há um exame único ou um resultado laboratorial absoluto que permita classificar a capacidade imunitária de um indivíduo como boa ou má. Quando se diz de uma forma bem coloquial que uma pessoa está com baixa imunidade, isso quase sempre se associa com uma história clínica da pessoa. Quando começa a exibir quadros infecciosos recorrentes, com pneumonia de repetição ou episódios frequentes de herpes labial, genital ou outras infecções oportunistas. É bem difícil identificar a tal baixa imunidade. Em segundo lugar, não há evidências por ensaios clínicos bem realizados de que determinados alimentos ou suplementos alimentares promovam melhoria em imunidade. Até onde o melhor conhecimento científico alcança, não há nutrientes individuais, mas sim dietas completas que asseguram uma boa imunidade, com pouco sal, pouco açúcar, pouca gordura, de preferência com mais proteína e mais produtos de origem vegetal, que é o que mais beneficia o funcionamento geral do sistema imunitário. Um terceiro ponto, inclusive envolto em alguma polêmica desnecessária, diz respeito às vacinas para as pessoas idosas. Há pessoas muito mal informadas que disseminam uma percepção equivocada de que não haveria vantagens em se vacinar idosos sob a justificativa de que os velhos não conseguiriam montar uma resposta imune própria e funcional. Por tudo que vimos até aqui, é uma afirmação absurda. A resposta imune dos idosos pode ser comparativamente menos eficiente que a dos jovens, mas está longe de ser inútil e é o bastante para produzir uma resposta protetora eficaz, quando é direcionada contra um micro-organismo específico, o que é o propósito de uma vacina. E conforme demonstra claramente os testes clínicos que são feitos antes desses produtos chegarem ao mercado e com essa faixa etária. Por fim, e não menos importante, talvez a evidência mais robusta que haja seja a dos benefícios inegáveis e robustos das atividades físicas para a imunidade. Atividades físicas aqui entendidas não como exercícios com equipamentos de ginástica em repetições que podem ser desconfortáveis ou com corridas desgastantes, mas sim caminhadas em ritmo habitual, uma prática de um hobby que exige alguma desenvoltura física, como marcenaria, uma dança, um andar de bicicleta. Há em tudo isso uma grande proximidade e uma conexão entre o ato de estimular e desafiar o próprio corpo com a execução de alguma atividade que gere prazer e contentamento. Afinal, o sistema endócrino, o sistema nervoso e o sistema imunitário são três sistemas que dão equilíbrio interno ao nosso organismo e falam uma mesma linguagem bioquímica, já que usam de moléculas sinalizadoras que são capazes de agir simultaneamente sobre os três sistemas. Por isso, não causa estranheza nenhuma à ciência moderna que os mesmos hormônios e neurotransmissores que produzem as sensações de bem-estar e de satisfação com a vida são justamente os mesmos que produzem uma estimulação imunitária bem potente e melhoram a eficiência do sistema imunitário de uma forma geral. Afinal, nosso sistema imune não está desconectado do restante do corpo e é extremamente sensível ao nosso humor e aos nossos sentimentos. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deixe aqui suas dúvidas e sugestões
né, de novos temas entre os comentários, faremos questão de responder a todos. Até uma próxima!